Muito boa tarde, estamos aqui com mais um Blá Blá Blá, com o Pedro Tarde. Silva Simões, da Real Companhia Velha, uma empresa cuja história está intimamente ligada à história do vinho do Porto. Exatamente. A empresa nasce, é criada, fundada pelo Marquês de Pombal, precisamente com o propósito de criar a região de Mercado do Douro e de organizar a produção e o comércio do vinho do Porto. E essa história é visível, cada pessoa pode descobri-la e conhecê-la um pouco melhor no Museu da Demarcação, no andar de baixo. Nós estamos na Enoteca. Exatamente, no Museu da Primeira Demarcação, que conta toda a história, desde as razões que levaram à iniciativa da fundação da empresa, a necessidade de organizar a produção e o comércio do vinho do Porto e todo o papel que a empresa desempenhou enquanto companhia majestática durante praticamente um século, de 1756 a 1834. Aliás, essa data tão importante está destacada no nome da Enoteca. Exatamente. Uma referência às origens da empresa e esse marco histórico foi fazer a região de Mercado do Douro, que é a mais antiga região de mercado do mundo. Quer a Enoteca, quer o museu, são dois espaços que têm cerca de 2 anos e que fogem um pouco ao negócio habitual da Real Companhia Velha, que era fazer vinho do Porto, não é? O que é que vos levou há 2 anos a criar estes dois espaços? Pois olha, é uma tendência natural no âmbito do desenvolvimento do enoturismo no Porto, em Portugal e aliás em todo o mundo. O museu, enfim, separando um bocadinho as águas, o museu era uma ambição da empresa de ter uma exposição permanente que contasse de forma agradável, de forma simples, mas bem compreensiva, toda a história da companhia. Portanto, a nossa história estava fechada, embora estivesse disponível e ao alcance dos investigadores, não estava do público em geral. E, portanto, entendemos que deveríamos realizar um antigo sonho da empresa, que era ter o seu espaço museológico, o seu museu. Só que também não o queríamos fazer a solo e, portanto, acompanhando essa tendência de desenvolvimento enoturístico à volta da visita das casas, da visita das empresas, das adegas, nasceu a ideia de fazer um wine bar gastronómico que estivesse junto com o museu e que criasse toda uma experiência. Que passava pela história, pela cultura associada ao vinho e pela possibilidade da experimentação dos próprios vinhos. Sim, e aqui na Enoteca, além de podermos experimentar os maravilhosos vinhos, temos também outros espaços. Há uma zona dedicada ao queijo, temos uma vista maravilhosa para o Rio Douro, não é? Exatamente. Portanto, há mais para além de simplesmente do vinho. Exatamente, portanto, isto uma coisa puxa a outra. Portanto, quando começamos a pensar num bar, se é muito bom, é muito agradável um bar, um wine bar, que permite fazer provas, mas o vinho sempre acompanha muito bem em termos de gastronomia e, por conseguinte, começámos a pensar qual eram os aspectos que também devíamos ter. Então, o queijo, sendo o melhor amigo do vinho, era importante ter uma presença diferenciada. Sendo Portugal um país com uma costa maravilhosa e com um peixe único no mundo, devíamos ter também uma oferta de peixe. A carne vermelha também é uma companhia ideal de tintos, enfim, e fomos por aí fora. Chegámos até ao Cigar Lounge com uma seleção de charutos para que os aficionados possam desfrutar de um bom vinho do Porto e de charutos naquilo que é provavelmente a única sala de fumo na cidade do Porto. E em 2 anos de existência, eu sei que este ano é um ano completamente atípico, mas em 2 anos de existência, como é que tem sido a adesão? A Enoteca já é um ponto imperdível aqui na região do Porto. É verdade, teve um sucesso que nos surpreendeu, na medida em que, estando localizada do lado de Gaia, havia muitas dúvidas se a população local do Porto iria aderir ou não. Enfim, os locais veem sempre o Cais de Gaia como um sítio muito turístico e, portanto, não sendo totalmente lógico que o frequentem. Por outro lado, tínhamos uma componente muito vínica. O que é certo é que fomos surpreendidos pelo facto de que achávamos que o espaço ia ter essa vertente de provas muito acentuada e um pequeno negócio de gastronomia associado à restauração, e foi exatamente o oposto. Ou seja, foi de facto uma explosão muito grande. A cidade abraçou o projeto, acarinhou o projeto, adotou como um dos seus restaurantes, em termos de frequentar com alguma assiduidade,
portanto, tornou-se uma montra da cidade. A verdade é que também há um fenómeno que se calhar também ajuda a catapultar o sucesso da Enoteca, que é há uma nova geração a descobrir o vinho do Porto e formas de beber o vinho do Porto. Exatamente. Há felizmente um interesse muito grande dos jovens pelo vinho, no sentido lato, e também a descoberta do vinho do Porto em outros formatos, seja em cocktail, long drink, portos tónicos, e isso de facto está a criar uma dinâmica muito interessante para o vinho do Porto, naturalmente agora afetada pela pandemia, mas que era bem visível antes e que estamos crentes que vai ter continuidade. E a nível do portfólio, a Real Companhia Velha soube acompanhar a evolução dos tempos, tem lançado produtos que acompanham precisamente estes novos consumos ou estes novos comportamentos de consumo de vinho do Porto. Felizmente, é uma empresa bicentenária, mas que de facto tem sabido adaptar-se aos tempos, tem lançado novos vinhos, tem procurado inovar, curiosamente tem inovado muito olhando para trás, olhando para a história, tem um programa de resgate, entre aspas, de castas dourienses que estavam em vias de extinção, nosso programa Séries, e temos redescobrido muitas coisas no Douro e lançando muitas coisas novas que ao fim e ao cabo é um regresso às origens. Isso é engraçado, porque eu lembro-me de em tempos ter provado algumas dessas experiências e ter pensado assim, esta casta, este vinho é fabuloso, isto deveria estar no mercado. Exatamente, e seria um crime de lesa pátria deixarmos extinguir-se, digamos, essas castas e perdermos esse material vegetativo que nos permitiu, ao recuperá-lo, pô-lo novamente em produção, estudarmos a casta, estudarmos os vinhos, testá-los junto do consumidor e partir para a comercialização em uma escala mais alargada. Sim, porque a empresa, com todos estes seus anos de história, não só tem imenso material para colocar no museu, como tem todo um know-how e referências no mercado. Exatamente. Temos uma gama de vinhos muito ampla, que de facto permite descobrir e que aqui na Enoteca é o sítio ideal para poder mostrar, embora naturalmente temos muitos clientes que também tenham aderido, mas permite-nos aqui ter uma gama vastíssima de referências e permitir no mesmo local ter essa disponibilidade e essa possibilidade de estabelecer provas comparativas e de descobrir toda essa riqueza ampelográfica que Portugal tem, que o Douro em particular tem. Só para ter uma noção, estamos a falar de quantas referências disponíveis aqui na Enoteca? Nós temos aqui temos cerca de 70 e tal marcas da empresa, por sua vez se desdobram em vários anos, em verticais, portanto teremos aí umas 250 referências da empresa e outras 250 outras tantas dos produtores de Portugal, de norte a sul, passando pelas ilhas, e inclusive ícones internacionais. Ou seja, basicamente uma pessoa podia vir à Enoteca todos os dias durante o ano e estar sempre a experimentar vinhos novos. Um vinho diferente todos os dias. Por isso se chama Enoteca, porque de facto oferece uma gama vastíssima de vinhos para serem experimentados, seja da nossa produção, seja do melhor que se produz em Portugal, seja do melhor que se produz no mundo. Então, e este ano? É previsível, vamos ter um bom ano a nível de vinho? Quais são as expectativas? Um ano que a vindima está-se a mostrar difícil, extremamente precoce, as uvas estão um bocadinho fragilizadas, portanto, parece-nos, já é um dado que a quebra de produção nas cotas mais baixas é brutal, menos impactante nas cotas altas. Qualitativamente, para já parece muito promissor. Vamos ver como é que se comporta, porque temos observado que as películas estão muito fragilizadas. Vamos ver que impacto é que isso tem na vinificação. Ok, olha, muito obrigada. Nada.